não tem tempo para aprender inglês, aplique essas técnicas e você vai ver que rapidamente você vai conseguir, pouco a pouco, dia após dia, ter esse resultado do inglês na tua vida, essa fala do inglês. Opa! Nossa. Opa! Aqui é o Bruno Dantas Campos com mais um vídeo para vocês, com muito conteúdo para você que quer destravar o teu inglês, para você que quer desbloquear a tua fala no inglês, né? Desbloquear a tua fala, a tua mente, todo o teu propósito de falar inglês. E eu tô aqui para mais uma vez trazer para você algumas das soluções que são necessárias para você falar inglês, né? E se você tem interesse, eu já tô pedindo para você, se você tem interesse, segue a gente no Instagram, no YouTube, nosso canal do YouTube, o Bruno Dantas Campos. Tá lá no Instagram, por exemplo, tem um link do YouTube lá. Vai lá que você vai ver várias séries de vídeos, de dicas que a gente está dando para desbloquear a sua mente no inglês, desbloquear a sua fala. Eu quero que você fale inglês. Hoje em dia você sabe que é um pré-requisito, né, para poder entrar numa empresa, para poder, enfim, fazer uma faculdade, para poder evoluir no emprego que você já tem, para você escalonar, né, para você crescer, para você evoluir mesmo. Acho que a palavra é essa. Você precisa do inglês. Eu estava conversando recentemente com um pai de uma aluna que falou comigo assim: nossa, eu preciso entrar no curso, né? Eu preciso entrar na ESL, nossa escola de inglês. Eu preciso entrar na ESL, eu preciso falar inglês, cara. Eu preciso porque eu vi uma vaga, não vou falar o nome da empresa agora, mas vi uma vaga na empresa tal, pensa numa empresa grande, de carro. Vou dar uma dica para você, uma empresa de carro grande, gringa. Não vou falar mais nada. Uma empresa de carro grande, gringa, aí ele falou: eu vi lá a vaga e tá pedindo, a primeira coisa que eles pedem é inglês intermediário. E eu falei: e aí, o que você vai fazer diante dessa situação? Então eu quero que você visualize essa situação. Eu não sei qual que é a tua realidade hoje, aí, o jeito que você está vivendo, a forma que você está levando a tua vida, mas se veja nessa situação, o que você faria? O que você faria? Né? Eu não sei se você se encontra assim, mas e aí, não vai tomar atitude nenhuma, não vai fazer nada? Eu sei da atitude dele, ele olhou para mim e falou assim: me ajuda. E eu falei: eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa? Não, preciso me matricular, preciso ver os horários. Eu falei: beleza, me manda mensagem. A gente olha aqui na escola os horários, a grade, né? Os horários, você vem fazer inglês com a gente e vem aprender para você ter um futuro, né? Melhor, enfim, uma segurança a mais no teu local de trabalho e tudo mais. E ele ficou assim mega feliz porque ele falou: nossa, agora eu vi a oportunidade. Então, pega esse vídeo aqui agora, né? Esse corte, não sei se você está assistindo o corte ou o vídeo completo. Pega esse vídeo e tenha como sua oportunidade de destravar o teu inglês, tá? Porque quando eles pedem inglês intermediário, numa vaga dessas, é para falar inglês intermediário. Você não vai escrever, você trabalha numa loja de carro, você vai escrever aonde inglês, você vai ler inglês aonde, você vai falar com compradores que vêm de fora. E para você desembolar e desenrolar com o cara, você tem que saber, tem que manjar mesmo da coisa. Então, para desbloquear sua mente, eu venho trazer hoje um tópico que eu acho que é a realidade de você que está assistindo e de muita gente no mundo hoje, que é a falta da moeda mais cara do mundo, o tempo. Falta de tempo para aprender inglês. Eu não tenho tempo para aprender inglês, eu não sei como eu organizo minha rotina para aprender inglês, eu me embolo, às vezes eu sento para concentrar e minha cabeça está lá não sei aonde. Então, se a sua desculpa é essa, desculpa, não é se a sua desculpa é essa, mas se a sua ideia, a realidade hoje é essa, de não ter tempo, eu entendo você, eu te compreendo e eu vou te dar a solução para isso hoje. Na verdade, eu vou começar a te dar algumas soluções, alguns pontos para você pensar e aplicar no seu dia a dia e ver se funciona. Beleza? Então assim, pensa comigo que você tem 24 horas por dia. Coisinha clichê, né? Todo mundo tem 24 horas. E aí todo mundo fala assim, né? 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, vou colocar em inglês, hein? Work. E 8 horas... aí fica em aberto. Por quê? As pessoas dividem esse tempo aqui em vários horários para poder estudar, para poder ter lazer, para poder se cuidar. Aí põe 1 hora de exercício ou 2 horas de exercício. Eu já vi gente fazer isso. Dividir isso aqui em sonecas. Eu tiro 20 minutos de soneca, aí eu levanto. Beleza. Só que essas 8 horas aqui, vamos pegar como fato que você dorme 8. Eu queria conhecer alguém que dorme 8. Dorme 8 horas certinho por noite, trabalha 8. Isso aqui é difícil também, tem gente que trabalha mais que isso. Eu normalmente
Porque, gente, raciocina comigo. Você não fica trabalhando 8 horinhas bonitinho. Você pega ônibus, você pega carro, você se locomove. Isso é trabalho, tá? Isso é work também. Então não é só 8 horas trabalhando bonitinho. Você tem um deslocamento ali. Então é mais que isso. Beleza. E essas 8 horas aqui, hipoteticamente, você faz o quê? Acho que você deve estar pensando comigo assim: poxa, Bruno, você vai falar para mim que eu vou pegar essas 8 horas e investir em inglês? Nunca vou falar isso para você, porque se você passasse 8 horas por dia aprendendo inglês, você não ia aprender inglês. Você ia se cansar muito rápido, porque não é fácil. Então, assim, ao contrário, todo mundo fala, né? Nossa, inglês é uma língua muito fácil de se aprender. Para quem fala português, você está falando a minha língua, português, agora aqui, ó. Não é fácil. Porque você precisa desconstruir o seu português, precisa desconstruir ele para você aprender inglês. Tá? Isso é um fato. Então tenha em mente isso aqui, ó. Você precisa desconstruir isso, que é uma desconstrução que você precisa passar para aprender de fato o inglês. Então, vamos lá. Você tem 24 horas por dia, divide as 8 horas, sobrou essas preciosas 8 horas aqui. Raciocine comigo. Se eu pegasse e eliminasse essas 16 horas aqui e deixasse só as 8 horas, você conseguia fazer comigo 8 espaços de tempo. Presta atenção. 8 espacinhos de tempo. 8 períodozinhos do seu dia, que seriam quase que 8 horas, né? 1 hora para cá, 1 hora para cá, 1 hora para cada um desses aqui, ó. Presta atenção. Você teria 1 hora para cada fazer aqui. Então, vamos supor que você pega essas 8 horas aqui, você pega, sei lá, exercício físico, leitura, cozinha, talvez você faz sua, né, comida, alguma coisa assim, lazer, família, eu estou chutando, vamos supor que sobe 3 horas ainda. Aí, tirando alguns momentos ali de tomar banho, né, de fazer um lanche e tudo mais, dentro dessas 8 horas você não fez nada em relação ao teu inglês. E estou falando de um dia a dia, segunda a sexta. Imagine que você pega em cada momentinho desse, olha a sacada. Você vai tirar, pasme, 5 minutos dessa 1 hora, 5 minutos dessa 1 hora pro inglês. Bruno, mas como assim? Você está falando que você quer que eu crie um mini hábito? Sim. Por que eu quero que você crie um mini hábito? Porque nós somos feitos de mini hábitos. Você gasta para escovar os seus dentes bonitinhos aí, ó. Olha que dente bonito, olha. Maravilha. Mas eu sou ótimo nesse. Pro dente, né? Para escovar teu dente, você deveria, tá? Deveria gastar. Minha esposa é dentista. Você deveria gastar 1 minuto, né? 1 minuto e 30 segundos. Você deveria gastar. Esse mini hábito, você... Lógico, né? Claro que não. Você não pega a escova e faz assim, ó. 1 minuto e meio. E na hora que você olha no espelho, chega a brilhar o teu dente. Bah, branco. Igual essa folha aqui. Pá, Trident. Não. Igual propaganda. Não existe isso. Só que pelo fato de você fazer com que esse mini hábito aconteça todos os dias, nos mesmos horários, da mesma forma e constantemente, faz você ter um sorriso. Dá um close no sorriso, olha que coisa linda, né? Sorriso branco, um sorriso limpo. Lógico, você vai ter que ir no dentista, mas a sua boca não apodrece. Agora imagine se você passasse 8 horas, de segunda a sexta, sem esse mini hábito. O que seria da tua boca? Já tinha perdido o emprego, já. Não teria mais essas 8 horas de work. Não teria mais trabalho, né? E provavelmente não dormiria perto de ninguém por causa do bafo. Por quê? Porque você precisa, presta atenção, é necessário esse mini hábito. Então o que eu quero incutir na sua cabeça é que primeiro ponto aqui é para você que diz que não tem tempo para aprender inglês, ter objetivos. No inglês, obviamente, tá? Então, qual o objetivo? Seu objetivo do inglês? Porque o do rapaz que eu encontrei esses dias era um emprego melhor, mas pensa comigo, o emprego melhor vai gerar para ele uma satisfação um pouco melhor, que vai gerar para ele um tempo com a família um pouco melhor, que vai gerar para ele uma condição financeira
um pouco melhor para a família, vai proporcionar para a família dele algo excelente. Como que ele não vai querer isso? Então ele precisa, se ele precisa, ele vai diretamente para isso. Então isso é um objetivo. Acompanha comigo o raciocínio. 5 minutos de mini hábito por dia no inglês vão trazer para você eu vou colocar acho que 8 semanas mais ou menos. Umas 8 semanas você vai construir um mini hábito de aprender inglês automaticamente. Você vai sentir falta quando você não fizer isso. Da mesma forma que você escova os dentes. A cada refeição, você escova o dente. E se eu falasse para você que a cada momento que você fosse comer, você jogasse um Duolingo, ou você assistisse 5 minutos de uma série que você quer, ou uma série aleatória. O que eu quero é que você desconstrua, lembra da desconstrução? Aqui, ó. Esse aqui é a desconstrução. Desconstrói na sua mente de que você precisa... eu preciso de um professor, eu preciso de uma apostila, eu preciso de alguém dando aula particular. Você pode ter tudo isso. É sério. Eu te daria aula de graça de inglês. E ainda assim, se você não construísse mini hábitos durante o dia, você demoraria no mínimo uns 2 anos e meio. Bruno, mas será que é verdade? Tá bom, pesquisa no YouTube ou no Google, liga para alguém que mora fora do país e pergunta assim, quanto tempo você demorou para aprender inglês fora do país? A pessoa vai falar assim, uns 2 anos. Fora do país. A pessoa estava imersa numa realidade que é tudo inglês, tudo inglês. A comida é inglesa, a coisa é inglesa, a televisão é inglesa. 2 anos, normalmente o brasileiro que fala essa língua aqui, ó, demora para desconstruir. E nós temos aqui, ó, pouco tempo para construir um inglês, porque a vaga da... Nossa, quase que eu falei a marca. A vaga da empresa de carro lá não vai esperar o tempo de você 2 anos aprender inglês. Tem coisas que você não tem como. Você precisa fazer o quanto antes para atingir aquele objetivo. Então, ter objetivo é o primeiro e mais importante ponto para quem não tem tempo para aprender inglês. Esse é o primeiro ponto. Tendo objetivo, você constrói mini hábitos que te levam para aprender inglês. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Você tem aqui 5 minutos em cada momento. Agora vamos somar, né? Porque é fácil. Você tem, ó, 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, 25, 30, 35, 40 minutos. Caramba, então em 40 minutos eu estudei inglês sem estudar inglês e aprendi alguma coisa. Perfeito. Então durante as suas 8 horas, você gastou 5 minutinhos. Você passa no celular muito mais tempo que isso. 5 minutinhos para construir um mini hábito. Depois de 6 a 8 semanas, é uma regra aí, né? Dos cientistas aí que falam que a gente constrói mini hábitos com isso. Em 8 períodos de hora, você em 5 minutos, gastou 5 minutos, cara. Sabe? Fazendo uma coisa ou outra, jogando um joguinho em inglês, né? Lendo alguma mensagem em inglês. E você construiu um mini hábito em 8 horas. Você reproduziu isso. Adivinha? 40 minutos. Sabe quanto tempo é a nossa aula na escola de inglês que a gente tem lá na ICEL? Sabe quanto tempo de aula? 45 minutos. Porque não é 1 hora que é de mais, nem 1 hora que é de menos. É 45 minutos equilibrado, porque em 45 minutos eu divido a aula, a gente divide a aula em 15, 15, 15, em 3 períodos para a pessoa, na hora que ela vê a aula acabou, ela fala, ué, já passou 45 minutos? Como assim? Mas estava legal. Então é essa sensação que você tem que criar do mini hábito. Essa sensação que você tem que ter do sorriso branco, porque você gastou 1,5 minutos nas refeições que você fez. Tranquilo? Tá. Vamos lá. Deixa eu passar a folha para você entender. Ficar mais claro. Ah, Bruno, eu não tenho tempo. Nós fizemos o cálculo das 8 horas lá, né? E você falou para mim que você não tem tempo. O primeiro ponto, que eu já falei ali na folha anterior, é ter objetivos. Beleza? Beleza. O segundo ponto, ele tem a ver com a ação de se ter objetivos. Que eu vou colocar aqui também, ó. Que é estabelecer metas. E aí, quando eu falo de estabelecer metas, eu estou falando de visualização. Porque ter objetivos está aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu desenhar bonitinho aqui agora. Ó. Tem objetivos, beleza? As metas, elas partem da questão de visualizar. Você precisa ver o que você quer. Então você fita os teus olhos no teu objetivo, na coisa em si. Tranquilo?
Agora, como é que eu parto disso aqui para isso aqui? Porque você já entendeu que se você não tem tempo, você constrói dentro desse tempo que você não tem, que você fala que não tem, mini hábitos. E aí os mini hábitos te levam a ter objetivos. Vamos fazer isso aqui com você. Por quê? Porque os mini hábitos constroem em você os objetivos que você talvez nem perceba. Lembra do sorriso? Você não fica assim acordando e falando assim, nossa, hoje eu quero ter o sorriso mais branco de todos. Eu quero ter o hálito melhor. Não, você só faz o mini hábito. E quando você vê durante um tempo, a pessoa fala, nossa, mas você tem um sorriso bonito. Só que você nem liga ao fato de você escovar o dente a cada refeição. Você não liga nesse fato. Você simplesmente fala assim, obrigado. O inglês é igual. Né? A minha esposa teve essa experiência. Ela fez 3 meses de aula e ela não botou fé nenhuma que ela ia aprender, porque ela falava, inglês não é pra mim, inglês não é pra mim. Ela repetia isso. No final dos 3 meses, na verdade, no final dos 2 meses, no segundo mês, ela, ouvindo uma música, aleatoriamente, falou, ué, eu tô entendendo o que tá falando na letra. Que estranho. Ela achou estranho. Por quê? Porque é a mesma coisa de alguém te elogiar pelo teu sorriso e não ver você escovando o dente. Aí ela meio que falou, que esquisito, né? Eu tô entendendo o inglês. É bem isso. A construção dos mini hábitos. E o que eu fazia em casa pra ela? Quando ela estava aprendendo, o que eu fiz para ela? Eu peguei, olha, o mini hábito, tá? Uma dica para você aqui agora. Eu pegava fita... como é que chama aquela fita? A fita crepe, que é branca, ela é branca, transparente, né? Ela é mais branquinha assim. Aí eu pegava um pedaço dela, pegava uma caneta preta assim, igual essa aqui, e colocava assim na porta, né? Door. Aí colocava no banheiro, bathroom. Aí colocava nas coisas em casa, enchia o armário de colar de fita crepe na pia, sink, window na janela e colocava. Por quê? Porque isso é uma das técnicas que a gente constrói de mini hábitos que não são... basicamente, você aprende por osmose. Você olha assim, meio que eles são subliminares. Você não está ali assim, olhando para a janela e fala window, né? Você tá passando, olha para a porta, aí você lembra, door, tá. Aí vai na sua cabeça, door. Aí fica lá na sua cabeça, door, window, sem você perceber. Aí você tá lavando louça, você tá olhando, aí você olha assim pra cortina, tava lá, curtain. Ela olhava assim, mas curtain parece com cortina. Ah, tá. Não, tem que ir no salão. Aí, sabe, assim, vai indo e automaticamente o dia continuando. Passou 2 meses ela... Mas, que estranho, eu já sei o que tá falando na música. Isso era uma das construções de mini hábito, tá? Então, se você tem os mini hábitos estabelecidos, se você aceita o fato de falar, cara, eu quero testar isso, eu quero fazer isso para ver se funciona, você constrói os seus objetivos rapidamente. Então, eu quero falar inglês agora, eu estou vendo que eu estou aprendendo, agora eu vou aprender mais. E aí você estabelece algumas metas. Por que metas são importantes? Porque você precisa ver, nós seres humanos somos assim, né? Como animais, a gente precisa ver a nossa presa, a gente precisa ver aonde a gente quer alcançar, o que a gente quer agarrar, o que a gente quer pegar, a gente precisa ver a coisa. Nós precisamos é uma palavra da matemática, né? Precisa ser tangível, ou seja, pegável, eu tenho que tocar naquilo. Como você não se vê por algum bloqueio, ou pela tal da desculpa de não ter tempo para falar inglês, eu não vou conseguir, porque eu me dedico tanto tempo. Como você pensa assim, quando você estabelece metas, mesmo sem ter o mini hábito, você constrói, você traz a meta mais próxima de você. Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, você fala assim, em 3 dias, eu quero aprender a falar 2 frases. Estou dando um exemplo, esse exemplo aqui é de poliglotas, pessoas que aprendem qualquer língua, cara, os caras fazem isso aqui, em 3 dias 2 frases. Aí eles colocam assim, em 8 dias, me apresentar. Então em 8 dias ele tem que estar se apresentando em inglês. Em 15 dias, presta atenção, fazer compras. É muito massa isso, porque em 15 dias de mini hábitos, tendo as metas estabelecidas, que são essas aqui no caso, né? Já com o inglês, você consegue fazer compras em inglês se você quiser.
Pasme, você consegue ir num local e falar só inglês pedindo o que você precisa. Em 30 dias, você consegue manter um diálogo. Sabe que interessante? Porque todo mundo fala assim, eu quero ficar fluente em inglês. Ficar fluente em inglês é muito difícil. Para você ser fluente no inglês, tem muita gente que também faz propaganda enganosa, né? Para você ficar fluente no inglês, você precisa disso. Você não precisa de nada, a não ser ter uma meta, ter objetivo. Tem objetivo, cara, eu preciso falar inglês, eu quero falar inglês. Eu estabeleço uma meta de tanto tempo e você consegue chegar lá. Pessoas que tentaram isso aqui, conseguiram. Quem tentou e chegou aqui, por exemplo, nos primeiros 3 dias, e não conseguiu as 2 frases e desistiu, não deu conta de continuar o processo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando se fala de metas, a primeira meta tem que ser assim, não desistir. Porque é muito fácil desistir das coisas. Só que a primeira meta tem que ser essa. Antes dessa aqui, antes de qualquer uma, estou dando um exemplo, tá? Mas não desistir tem que ser a primeira meta. Porque quando você se depara com as primeiras palavras, ou com as primeiras frases, primeiras expressões, você fala assim, meu Deus, será que eu vou lembrar disso amanhã? Será que eu vou lembrar disso daqui a tantos dias para ter isso na minha mente? Mini hábitos. Ou objetivos que levam você a visualizar as metas. Aí vem a parte central da coisa. Porque você vai falar para mim assim, Bruno, em 3 dias as 2 frases saem se eu construir aqueles mini hábitos que você falou na folha passada, de dividir as 8 horas que eu tenho, ou nos afazeres que eu estou fazendo, ou até no meu trabalho. Poxa, vai que teu trabalho, né? Teu chefe é tranquilão e ali no trabalho, num intervalinho ali, você consegue assistir, aprender alguma coisa, ler alguma coisa em inglês. Se der certo, maravilha. Você consegue construir esses mini hábitos até no trabalho. Se você tem a meta estabelecida de não desistir e começa a aplicar essas metas, visualizar e aplicar elas, você naturalmente faz a última parte, que é a terceira parte desse vídeo aqui, dessa hora, que é adaptar na rotina. Porque o que acontece? Por que adaptar na rotina não é o primeiro ponto? Isso é interessante você entender. Porque o adaptar na rotina, quando você fala assim, a pessoa, eu amo chocolate, né? Aí vamos supor que eu chegue um dia, Deus que me livre, mas eu chego no médico e ele fala assim, você não pode mais comer chocolate. Aí eu falo, hã? Aí ele vai falar pra mim assim, o médico sempre fala isso, você precisa adaptar na sua rotina o hábito de não comer chocolate. Você precisa comer um outro doce que vai dar a sensação, blá, 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 blá. Já assusta, pensa quando fala assim, você tem que adaptar a sua rotina para isso, tal coisa. Você fala, nossa, que trabalheira que vai me dar. Que canseira que vai ser. Vai ser difícil demais. Por isso que adaptar na rotina tem que ser o último ponto. Isso aqui é estratégico para enganar o seu cérebro, para te auto-sabotar, tá? Então, ter objetivo é gostoso. Você sonha, você pensa em ter objetivo. Você fala assim, nossa, meu objetivo sei lá, viajar para fora do país ou entrar naquele emprego que eu quero tanto, né, ganhar aquele salário top que eu tô querendo, que eu tô sonhando. Só que para isso eu preciso estabelecer metas para falar inglês. Eu já dei o segredo para vocês. Mini hábitos. Pasmem. Adaptar a rotina não tem total ligação com os mini hábitos. O mini hábito ele é um resultado já do seu objetivo, da sua meta, que você quer. Eu quero falar inglês, eu tenho 8 horas livre entre aspas, né? Eu vou adaptar os mini hábitos. Beleza, Bruno. O objetivo é falar inglês, estabelecer metas é a prática do negócio, é colocar isso aqui, é colocar o teu objetivo na prática, na ação. E adaptar a rotina é você ser uma pessoa maleável e flexível nesse sentido de aprendizagem mesmo. Porque quando você adapta na sua rotina, você traz, pensa comigo assim, um camaleão, né, ou sei lá, um pássaro na floresta. Pega a coruja, é mais fácil, a coruja que vai vir na sua mente rapidinho a cena, na sua mente a coruja assim. Vocês já viram coruja disfarçada no tronco da árvore? Ou a coruja disfarçada no meio de alguma, né, de uma folhagem? Por que ela faz isso? Para se defender de predadores ou para atacar a sua presa.
E aí o interessante é que é muito estratégico isso, porque é um instinto animal em defesa de si mesmo e em ataque, né, tipo assim, ofensivo para comer, para se alimentar e sobreviver. É a arte da sobrevivência, a adaptação. Então quando fala assim, ó, adaptar na rotina o inglês, é basicamente você pegar o inglês, finge que o inglês é isso aqui, e você adaptar ele na tua rotina. Você pega e vai camuflando ele na tua rotina. Você vai trazendo para tua rotina. Você vai sentar no ônibus, você vai ler um livro em inglês. Mas eu não leio inglês. Então, se você não lê inglês, tem que começar a ler inglês para você ler inglês. É bem simples assim mesmo. Eu sei que parece às vezes até estúpido de falar, mas para você falar inglês, você tem que falar inglês. Falar. Tem até uns vídeos no nosso Instagram lá que vai, eu falei para vocês lá. Para falar inglês, você precisa falar. Ah, mas eu tenho vergonha. Fala sozinho. Canta no chuveiro em inglês. Não tem problema. Só que você tem que começar. Então, adaptar na rotina é você camuflar o inglês. Lembra que o inglês? Você camufla o idioma no teu dia a dia. Então, você tá, sei lá, você tá sentado ali na hora do teu lanche. Você camuflou, abriu o celular ali, joga um Duolingo. Joga um joguinho que vai te ensinar inglês. Abre uma notícia em inglês. Não sei se você tem... eu não sei se é Amazon Prime, sei lá o que é que você... O Kindle, né? Você abre lá no aplicativo, não sei, no celular, de livro, dá uma lidinha. Ou não, você joga ali tá com fone, abre um podcast, uma entrevista em inglês. E você constrói esse mini hábito. Você constrói isso adaptando o inglês na tua rotina. Você meio que disfarça isso. Então, às vezes você é interessante porque quanto mais você aprende inglês, mais vontade você tem de aprender. É quase um negócio viciante. Aí você tá lá no teu trabalho, e vamos supor que você trabalha no computador. A maioria das pessoas hoje trabalham no computador, home office principalmente. Estão lá no computador e de repente você se depara com uma frase em inglês, um termo em inglês, um documento em inglês. Aí você fala assim, e agora? Só que você não parou para entender que isso é uma oportunidade de adaptar o inglês, de estudar o inglês naquela hora. Corra lá, pega aquele artigo, pega aquela notícia, pega aquela coisa e leia, destrincha, joga no dicionário, não joga no Google Tradutor. Tá? Joga no dicionário uma palavra ou outra, tenta descobrir por si só. Tenha garra, gana, sangue no olho e falar, poxa, eu vou aprender esse negócio. Eu vou fazer a coisa ser do jeito que eu quero aprender. Então veja, é um objetivo pessoal. Eu pergunto para muitos alunos lá na escola de inglês assim, qual que é o teu objetivo proposto para aprender inglês? Muitos deles respondem, é para crescimento pessoal. Eu falo, caramba, para crescimento, nossa. E aí, se eu vejo que a pessoa não está levando muito a sério, eu até relembro ela, fala, viu? Eu falo, né? Dá uma olhadinha assim, você não falou para mim que o objetivo seu é aprender inglês, não é crescer pessoalmente? Não é evoluir? Por que você está meio desanimado, meio desgostoso do inglês? Então, a gente tem que saber e se lembrar de que adaptar na rotina é igual a, né? Não esquecer. Quando você adapta o inglês, essa rotina, você não esquece qual é a tua meta e qual é o teu objetivo, o teu propósito em aprender inglês. Então, adaptar, trazer o inglês para a tua rotina é simplesmente não esquecer. Porque o que a gente faz é sempre esquecer do que a gente quer, esquecer do objetivo, esquecer da meta. Por exemplo, a gente só lembra das férias quando elas estão chegando. Porque na maior parte das vezes, se a gente não focar no trabalho, né, durante o ano inteiro, se a gente não focar naquilo que a gente está fazendo, não vai chegar nas nossas férias, né? A tão sonhada férias, né? Vou curtir minhas férias, vou descansar um pouco a minha mente. Se você ficar, imagina se você trabalhar o tempo inteiro de olho nas férias. Você não trabalha. Você fica ansioso, você fica ali, preciso minhas férias. Você não foca no trabalho. Então, para você não esquecer de adaptar na rotina, para você não esquecer das suas metas e objetivos, você precisa adaptar na rotina. Então, pega o inglês lá, tá ali o inglês, pega lá e começa a camuflar ele na tua rotina, no teu dia a dia, nos teus afazeres, começa a compartilhar o inglês que sabe com as pessoas e naturalmente isso aqui vai acontecer, que eu já vi isso acontecendo várias vezes, as pessoas vão até você e falar assim, no meu caso, Bruno, eu vi que você estava escutando um negócio em inglês lá, eu preciso de uma ajuda aqui, eu tô com um negócio do trabalho ali agora que eu vi, um planejamento, tá tudo em inglês lá, você pode me ajudar? Você se vê útil, cara. Quando você aprende inglês, você se vê útil. Então assim, voltando pro tema desse vídeo aqui, de não tenho tempo para aprender inglês. Será que você não tem tempo? Ou será que você está fazendo com que o teu tempo seja dedicado para outra coisa? Ou será que você está pegando o teu tempo e investindo
A palavra é essa, investindo o teu tempo em qualquer outra coisa que não seja inglês. Então seja sincero. Não, eu não quero aprender inglês, mas eu preciso. Então, eu vou usar essa palavra, parece pesada, né? Mas uma aluna usou recentemente, ela falou assim, ela falou isso, eu me obriguei a assistir o Netflix com legenda em inglês. Até filme coreano que ela falou que ela gostava de assistir, tá lá a legenda em inglês. Não tá nem em português, tá em inglês. E ela tá no nível quase de intermediário, né? Ela tá num pré-intermediário ali, e ela tá tipo assim, sabe, naquela fase de desistir. E ela falou pra mim recentemente, ela falou, eu não quero desistir, eu não vou desistir, e eu tive que me obrigar o meu cérebro a assistir com legenda. Porque ela gosta de assistir filme, ela estava assistindo só com legenda em português. O áudio em inglês, a legenda em português. O que adianta o áudio em inglês? Eu tô ouvindo o cara em inglês, aí ele tá falando inglês, e a legenda em português me tirando todo aquele trabalho que eu tenho de pensar no que o cara tá falando. Põe legenda em inglês e vai. Gente, eu falo inglês há 23 anos. Vai fazer esse ano 23 anos que eu falo inglês. Em todos esses anos, vocês acham mesmo que até hoje, assim, hoje eu não preciso de legenda? Você acha que eu entendo tudo que eles estão falando? Claro que não. Outro dia mesmo, eu mandei para um dos professores lá da Excel, mandei mensagem para ele e falei, mano, assiste o vídeo desse cara. Detalhe, eu estava aplicando isso aqui, os mini hábitos, no não ter tempo de aprender inglês, no meio do meu trabalho. Eu estava fazendo umas coisas do trabalho e coloquei o vídeo para eu ouvir o cara falando enquanto eu fazia. Então eu estava ouvindo o cara falando, era um vídeo, mas eu não estava vendo. Estava ouvindo ele falar e fazendo outras coisas. Eu achei tão complexo o sotaque dele, mas eu não sei de que região que ele é dos Estados Unidos, mas tão complexo o sotaque dele que eu falei assim, eu preciso desafiar o professor de inglês lá. Aí mandei para esse amigo meu, que é professor de inglês lá na escola, e mandei para ele e ele falou, meu Deus, como é bonito o inglês dele. Quê? Como bonito? É esquisito, eu não consegui entender, eu tive que assistir 2 vezes para entender. Então veja, depois de muitos anos assistindo, ouvindo, vivendo inglês, ainda tem aquela coisa de, caramba, ele está usando um sotaque muito forte, de onde é que ele é? Essa palavra que ele falou parece com outra, será que é isso mesmo? Aí você volta o vídeo e fala, não entendi agora. Então é comum isso acontecer, qualquer poliglota passa por isso. Então para com essa meta de que, essa meta que colocam assim, para você ficar frente, você tem que saber tantas coisas. Não tem que saber nada, você tem que simplesmente aplicar no teu dia a dia, adaptar na tua rotina, não esquecer disso, ter as metas do dia a dia e conquistar dia após dia pequenas vitórias. Pequenas vitórias que vão fazer com que você veja que você está aprendendo inglês. Aí você vai ver que você está aprendendo e vai falar assim, meu Deus, eu estou aprendendo inglês sozinho. Eu estou aprendendo inglês, sozinho não, comigo. Eu estou aprendendo inglês, né, através dessas técnicas. Isso vai fazer com que você fale mais rápido inglês. Então, quer destravar sua mente no inglês? Não tem tempo para aprender inglês? Aplique essas técnicas e você vai ver que rapidamente você vai conseguir, pouco a pouco, dia após dia, ter esse resultado do inglês na tua vida. Essa fala do inglês. Beleza? Galera, é isso. Vou trazer mais dicas, mais desbloqueio para a mente de vocês do inglês. Na verdade, para a mente não, né? Para a fala do inglês de vocês. Temos várias propostas para trazer aqui para vocês. Então, se preparem. Apliquem isso aqui, que vocês vão ver resultado muito rápido. Não se esqueça, se inscreve no canal, no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, no Bruno Dantas Campos, para destravar a tua mente no inglês. Bye, bye.